Bom dia. Desculpa o pequeno atraso, aí tivemos um pequeno problema de trânsito, mas está tudo resolvido. Eu gostaria de pedir uma gentileza de todos para a gente aproveitar ao máximo o evento. Todo mundo coloca, por favor, o telefone no silencioso. Eu me chamo Guilherme Caliski, sou um dos sócios fundadores aqui da Axis. Bom dia, pessoal. Eu sou Rodrigo Berenstein, também sou sócio fundador da Axis Engenharia. Então, sejam todos bem-vindos. E a primeira edição aqui do Eng Talks, que é conversas que transformam. E esse evento aqui é uma convergência da engenharia industrial, de network e de inovação que em solo gaúcho, né? Que é isso que a gente está querendo fazer nesse evento. O conceito, produção e realização deste bate-papo é da Axis Engenharia. Uma empresa gaúcha conectada com um propósito que vai além do mercado, do negócio e do projeto. Há algum tempo, a gente dedicou nossos esforços para quem está atrás da máquina, colocando esse capital humano no centro da nossa estratégia. Formação de talentos e escola de líderes. Nossa identidade corporativa vem com esse carimbo humano. E talvez peculiar na engenharia, uma área altamente técnica por natureza. A verdade é que estamos aqui hoje porque queremos o melhor desses dois mundos. A mais elevada performance técnica, cercado por iniciativas de valorização de pessoas, desenvolvimento pessoal e profissional dentro da empresa. E aí isso nos impulsiona e nos motiva a seguir no caminho que a gente acha que é interessante e que já está nos trazendo bastante frutos, né? A gente, nos últimos 2 anos consecutivos, aí, a gente ficou entre as 10 empresas maiores, das 500 maiores empresas da engenharia do Brasil, que é através do O Empreiteiro, uma revista renomada, aí, que anualmente ela faz esse ranking, né? E nesse mesmo ranking a gente está também, ficou entre a maior empresa do Rio Grande do Sul, que cresceu, né? Então, anualmente eles fazem esse ranking, e aí esse ano nós ficamos com a maior empresa de crescimento, né? E isso faz com que, de fato, a gente tenha esse evento aqui, né? E nós estamos aqui também nesse espaço aqui, que é no Instituto Caldeira, que é dentro do nosso setor, que é de projetos industrial, né? A gente está vinculado, e acho que é a única empresa aqui que está vinculada ao Instituto Caldeira de Inovação, né? E para nós isso é bem importante, né? Porque a gente quer fazer esse vínculo, e é o espaço que nós estamos aqui hoje. E para nós isso é o início de um novo momento, né? Que a gente vê, e estamos aqui para conversar sobre esse assunto. E o palco desse evento é justamente o Espaço Caldeira. Antônio Jacob Renner foi um empresário e político brasileiro, fundador das lojas Renner. Ele é considerado um dos maiores empresários gaúchos. Mais conhecido como A.J. Renner, em 1918, ele foi na Escócia buscar essas caldeiras que estão aqui hoje. Na época, não existia eletricidade aqui no bairro. As caldeiras geravam a energia para a fábrica e o excedente era distribuído para a população do bairro. Agora, pensem comigo. Com todo acesso à informação que temos hoje, com toda a facilidade de comunicação, fazer um empreendimento dessa magnitude é um desafio. Imaginem há 100 anos atrás. Esse espaço realmente é inspirador. E então, nessa atmosfera aí de inovação, né, nós vamos dar início ao Eng Talks, que é um hub, né, gaúcho, inédito, que a gente vai compartilhar aqui com todos, que vai ter 9 horas de duração, essa programação aqui que a gente fez, e vai juntar várias pessoas, né, aqui no palco e no público,
para a gente falar sobre os desafios que a gente tem aí no setor, aqui presente e futuro desse mercado. E, para isso, a gente vai contar com a participação aí de novos talentos e nomes renomados que aceitaram fazer esse desafio, topar essa nossa ideia de fazer essa parte colaborativa entre todos aqui, para fazer como é que eu posso dizer, trocar ideias, projetos disruptivos que a gente vai ter e trocar com tudo aquilo que a gente está falando aqui de engenharia, de inovação. Teremos quatro painéis e um estudo de caso, com duração média de 1 hora cada um. Cada painel contará com um mediador da equipe Axis e um time de especialistas convidados para enriquecer o debate. Serão 2 painéis no período da manhã, um intervalo de almoço de 2 horas, a gente retorna às 14 horas. Vai ter mais um painel seguido desse estudo de caso, um pequeno coffee break, e a gente finaliza com o último painel. Ao fim da programação, fiquem com a gente, que vão ter um happy hour de integração. Obrigado por estarem aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, para iniciar aí, né, o nosso primeiro painel, vai ser o papel do Brasil no cenário da inovação na engenharia. Então, eu chamo aqui no palco o Cauê Anchal, o nosso líder da engenharia mecânica. Ele vai fazer a mediação aqui desse primeiro painel, então eu vou chamar os outros para fazer esse início. O Martin Geyer, que é o professor na FURGS, especialista em manufatura e ciências de materiais. Nós temos também aqui o Luiz Carlos, que foi meu ex-professor na URGS, ele não sabe disso, mas ele foi, e é atual secretário de inovação da prefeitura. E, para fechar esse primeiro painel, vamos chamar Vicente Perrone, que é o diretor de programa 4D+, da Prefeitura. Também ex-aluno do professor Luiz Carlos. Já estou ficando velho, hein? Você já viu? Esse pessoal da cabeça vai estar talentoso. Então, pessoal, vou passar aqui para o Cauê. Beleza. Então, pessoal, bom dia a todos, tá? Meu nome é Cauê, sou líder da disciplina de Engenharia Mecânica aqui dentro da Axis. Né? Eu vou fazer, então, essa mediação desse nosso primeiro painel, né? Que vai abordar, então, a inovação, né? Que é um ramo muito presente para todos nós aqui, que trabalham nesse ramo da engenharia, né? Eu acho importante, antes de começar, né, a gente definir o que é inovação, né? Que eu trouxe um conceito aí para a gente entender o que é inovação. E, de forma geral, basicamente, é algum tipo de modificação, alguma melhoria, né, que nós todos estamos bem acostumados, que vão proporcionar algum benefício para algum tipo de processo, para algum tipo de produto. Né. Quando a gente fala em inovação na engenharia, a gente está basicamente falando sobre desenvolvimento da engenharia. Né, para que para a engenharia dê um passo à frente, para ela avançar, a gente vai precisar inovar de alguma forma. Né. E isso a gente vê na nossa sociedade, né? Em tão pouco tempo a gente conseguiu desenvolver bastante, muito isso em função da engenharia sendo desenvolvida, né? Eu trouxe aqui algum dado quantitativo para a gente conseguir talvez mensurar essa inovação. Né? A gente tem o IGI, que é um índice global de inovação, né? Que ele apresenta alguns parâmetros para tentar mensurar essa inovação, baseado em índices de pesquisa, desenvolvimento, incentivos públicos, incentivos privados, e assim elenca, né, um país em relação a essa escala global. Né. Aqui é os dados de 2022, até recentemente saiu de 2023, que o Brasil a gente está numa curva ascendente, digamos, nesse ramo. Né. A gente aqui estava em segundo colocado em 2022 na América Latina, atualmente a gente até se encontra em primeiro, a gente passou o Chile nesse cenário. A gente estava em 54º e atualmente a gente está em 49º, a gente subiu
5 posições. Então, assim, é um ganho, né? Então, mostra que talvez a gente está no caminho certo, né? E aqui eu também achei interessante mostrar o IGI ele apresenta quais são os ramos que a gente pode, que são a tendência do futuro, né? Muita gente está acostumado com isso, né? Automação, inteligência artificial, novos materiais, supercomputação. E a gente sabe que a engenharia tem um papel fundamental nisso, né? Talvez até, de certa forma, um protagonismo nisso, né? Então, assim, para a gente iniciar mesmo o debate, eu gostaria de passar a palavra para o secretário Luiz Carlos, para nos apresentar um pouco sobre onde é que a inovação está presente na sociedade, e qual o papel dela, qual a importância da gente manter uma inovação do ponto de vista também da engenharia, para que a gente tenha uma sociedade desenvolvida, com uma qualidade de vida boa, né, e efetivamente o papel dessa inovação nesse cenário. Obrigado, prazer enorme estar aqui, né? Parabéns à Axis, né, pela iniciativa. Acho que muito do que está por trás do espírito do Caldeira, e eu sou professor da URGS, né, da área de engenharia civil, fui durante muito tempo diretor da escola de engenharia, né, e aí tive que começar a trabalhar muito essa questão de como é que a engenharia está se adaptando aos tempos modernos, e por isso eu acabei me envolvendo no Pacto Alegre, que é esse movimento de inovação que une, né, todas a quadra para a da cidade. E isso me trouxe, né, a ser secretário de inovação a convite do prefeito Mello aí para trazer o espírito do pacto para dentro da gestão pública. Mas ao longo dessa trajetória, né, a gente teve a oportunidade de ajudar a criar o Caldeira, né, o Pacto Alegre é um dos fundadores lá, né, dentro do quadro de fundadores, e ele trabalha muito com essa lógica de conexões, né. Então a primeira coisa que eu quero saudar aqui do Engetox é que ele faz justamente o que a gente precisa fazer hoje em dia, né. Falar sobre as coisas, estabelecer conexões, pensar juntos, é esse pensar coletivo, essa provocação, essa desacomodação, que é o primeiro ingrediente da inovação, né? Ou seja, quando a gente fica fechado dentro com os nossos próprios pensamentos, é muito difícil que a gente tenha estímulos para ser inovador, né? Porque o seu inovador é o pensar um pouco do impensado, e nada melhor do que a gente conversar, né? Ser exposto a outros pontos de vista para ser provocado a pensar um pouco do impensado. Então, parabéns aí pelo Engetox. Sobre inovação, né? Ou seja, eu tenho dito muito, né? Tem me chamado muito para falar sobre inovação em diferentes fóruns, e eu digo que inovar, nós não estamos aprendendo a inovar agora. Se nós não fôssemos inovadores, se isso não tivesse um pouco linkado ao DNA humano, a gente não tinha saído das cavernas para chegar até as estrelas, né? Então, assim, a inovação ela está muito alinhada com a própria característica de como o ser humano vê o mundo e como ele procura transformar esse mundo. E se a gente fosse pensar, né, todas as eras de inovação, né, todas as grandes, né, disrupções tecnológicas, né, primeiro o fogo, a energia elétrica, as tecnologias digitais, agora chegando aí toda a questão da inteligência artificial com a robótica, todas elas transformaram praticamente todas as atividades humanas, né, a dinâmica social, elas transformaram a maneira como a gente vive, elas transformaram a maneira como a gente se relaciona, algumas mais, outras menos, mas todas elas tiveram, né, fatores de alteração da maneira como a gente funciona muito fortes. E, basicamente, elas foram sustentadas pela engenharia, né? Se a gente for pensar quem são os grandes, né, condutores dessas mudanças tecnológicas, quem deu condições para elas acontecerem e elas terem esse impacto na nossa vivência humana, é a engenharia, né? Se a gente for analisar, sem os engenheiros, a gente não teria sustentado esse ritmo de inovação, essa transformação tecnológica, essa sociedade atual. A questão, e o que está mudando, por que a gente tem falado tanto de inovação nesses últimos tempos, né? Porque o ritmo de geração de conhecimento e de alteração tecnológica, ele tem agora uma velocidade que nunca houve antes na história. Antes a gente tinha, né, uma disrupção tecnológica, a gente tinha alguns anos, décadas, às vezes, para poder se adaptar àquilo, era quase que uma mudança geracional. Hoje não. Piscou um ano e já mudaram as tecnologias, mudaram as linguagens de programação, mudaram os líderes de mercado, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Então, eu não posso mais ter uma postura tão passiva em relação à inovação, sabendo que ela vai me afetar, mas quase que esperando que aquela onda chegue. Eu tenho que quase que sair para pescar esses peixes, né, porque eles passam e escapam muito rapidamente. Então, essa alteração, né, do que a gente chama desses tempos exponenciais, desse ritmo de inovação tão forte, é que tem forçado empresas, governos, né, pessoas a terem que ter uma postura muito mais proativa em relação à inovação. Eu tenho que estar com os meus radares ligados, eu tenho que saber o que está acontecendo. Por quê? Porque senão eu sou ultrapassado tão rapidamente que daqui a pouco as condições externas desestabilizam o meu negócio e eu não tive nem tempo de entender o que está acontecendo.
Então, é essa preocupação atual da inovação, né, como eu disse, do governo e das empresas, cara, eu tenho que estar conectado no que está acontecendo, né, porque as coisas acontecem muito mais rapidamente, porque as mudanças chegam em ondas continuadas e seguidas e muito impactantes. Então, acho que isso entra um pouquinho, né? Eu tive agora a oportunidade de estar na Suíça, né? A Suíça é líder global, né, dos rankings de inovação há mais de 10 anos, mas eles trabalham muito com uma lógica da antiga inovação, que é aquela inovação um pouco mais corporativa, baseada em patentes, né, de ter grandes squads, de pegar o conhecimento e trazer para as grandes empresas. E sabe o que eu mais ouvi na Suíça, quando a gente esteve lá agora? Nós somos muito conservadores, a gente não consegue inovar no ritmo dos tempos atuais. Por isso que a Suíça, mais ou menos há 10 anos atrás, começa uma série de elementos para criar no ETH Zurich, que é a melhor universidade, em agrupamentos de privados, né, que vão criar, por exemplo, o Crypto Valley, lá em Zug, eles começam a estimular as startups. Por quê? Porque as startups elas têm uma agilidade, um apetite por risco, que faz com que a gente tenha muito mais facilidade de testar coisas novas. E as grandes empresas entendem que eles precisam, né, ter esse universo aí de gente testando, né, novas ideias, para poder rapidamente conseguir trazer isso depois para o campo corporativo. Talvez esse seja o desafio da engenharia, para fechar essa primeira, né, introdução, que é entender esse novo momento, entender como é que a gente pode trazer essa onda de inovação rápida, ágil, para dentro da engenharia. Porque se tem um desafio, é que nós somos os consultores da inovação até agora, né? Mas a inovação está desmaterializando, ela está sendo menos material e mais imaterial. As tecnologias digitais, a ciência de dados faz com que o importante agora seja a estratégia e a gestão de dados. E nem todos os engenheiros estão prontos para fazer essa transição. E se a gente não fizer essa transição, possivelmente vão ser outras profissões que vão ser as construtoras de inovação nas próximas décadas. Muito obrigado pelos comentários, foi bem esclarecedor, assim, né? E até pegando um ponto que tu mencionou, né? A gente está falando de que a engenharia tem que ser adequada, né? Digamos, ela precisa ter essa capacidade de formar engenheiros com uma visão não só técnica, né? Que a gente sabe que a técnica é necessária, mas também uma visão global, uma visão inovadora, né? E isso acaba sendo um diferencial, né? E a gente sabe que o engenheiro começa a ser formado na universidade, né, na academia. Então, eu queria passar a palavra para o Martin, para a gente entender bem quais que são efetivamente o diferencial que um engenheiro com a mentalidade inovadora teria tanto para o mercado de trabalho, tanto como a conduta pessoal dele, né, e quais os pontos que a gente precisa estabelecer como importantes para que a gente consiga efetivamente chegar nesses nossos grandes desafios aí que a gente tem pela frente. Ok. Então, bom dia a todos. Aí, primeiramente, agradecer ao convite e também parabenizar a Axis, toda a equipe aí por esse evento, que é muito importante. Realmente, falou o professor Carlos, né, para a gente criar essas conexões. E isso aqui vai promover, penso eu, vai ser uma ponte importante, essa ligação, com os diferentes ambientes, né, o ambiente acadêmico, o privado, certo? E também com a indústria mesmo. Tá? Como importância assim de um perfil inovador dos alunos para engenharia, o futuro engenheiro, né? São qualidades comportamentais muito importantes, os soft skills, por exemplo, com como saber se expressar, se comportar, ser proativo, tá? Também a questão de conhecimentos de gestão de projetos, que hoje sem uma boa gestão você está fadado a ter fracasso, né? Então muitos projetos, produtos, serviços, coisas inovadoras, precisa ter, então, esse suporte por trás. Tá? Isso é importante para a empresa, para já ter um profissional já preparado com esse background. Tá? E também a questão do próprio lado pessoal, comportamental, como se portar, como se apresentar, como justificar, né, as suas ideias, certo? Os seus projetos também para melhorias da empresa. Tudo isso pensando também aliado com a questão que está muito em voga hoje em dia de sustentabilidade. Então, com isso, todos nós temos a ganhar, junto com a empresa, o próprio profissional, tanto seja na sua progressão depois profissional também, e também junto em outra coisa, de não ficar só com aquele pensamento, vamos dizer assim, que até hoje, alguns anos atrás, estava engessado, né, de me formar ser engenheiro e trabalhar na indústria. Dessa pessoa, então, ter esse espírito inovador também de buscar um lado empreendedor.
tá empreendendo um novo produto, processo, gerando mais empregos, né, e assim por diante, melhorias para toda a nossa sociedade. Então, essas são as características que eu considero como importantes e diferenciais para a formação, então, de um engenheiro, no caso, depois do seu exercício profissional aqui e prestação de serviços para a sociedade. Eu acho que esse ponto que tu mencionou ele é bem importante, né, porque a gente está falando de atributos acima do atributo técnico, né, então naquela parte mais de mentalidade inovadora, né, e a gente sabe que a universidade ela tem que conseguir balancear, né, essa questão técnica com essa questão inovadora, né, e como é que a gente pode fazer isso aí, né? Bom, isso já está começando a ser feito na universidade, já tem uma resolução, umas diretrizes nacionais curriculares dos cursos de engenharia, que tem uma série de orientações, é um documento de 2019, então agora já temos aqui 4 anos, né, com essa ideia nova, que busca, então, proporcionar, que a universidade promova, né, proporcionar ao estudante maior interação com projetos de extensão, ou seja, de projetos envolvendo a comunidade local, na medida do possível, né. A questão, então, também do desenvolvimento de soft skills, a gestão de projetos, saber, então, se comunicar, né? Os projetos agora tendem a ser mais multidisciplinares, o engenheiro tem que conversar com outras pessoas de diferentes áreas. Isso tudo já está sendo encaminhado agora, com um pouco de atraso em função da pandemia que a gente teve, né? De começar a transformar, então, o currículo da engenharia, nos cursos de engenharia, para esse lado. Sem contar os outros mecanismos tradicionais que ainda existem, né? Que são os laboratórios, lá na URGS também, na FURG e assim por diante, que são um espaço bom para o aluno começar a enxergar isso daí, né, e despontar para esse lado mais de pesquisa, inovação, empreendedorismo. Não, perfeito. E a gente pensa, né, que é justamente essa linha, né? Imagina, a gente vai ter um engenheiro com essa capacidade de inovação, né, e as empresas, né, elas precisam estar abertos para esses engenheiros, né? Então, dessa forma, passo a palavra para o Vicente para a gente entender bem assim, qual que é o papel da empresa, né, do segmento privado em incentivar o seu funcionário a ser inovador, né, e pensar também num cenário a longo prazo, assim, investir na inovação, né, dentro desse segmento privado. Obrigado, Cauê, Rodrigo e todo o pessoal da Axis. Eu acho que é muito bacana esse tipo de evento que nos coloca, nós que estamos aqui na frente, né, a pensar e a buscar novas formas, né, e é sempre um prazer dividir o palco, principalmente com o professor Luiz Carlos, que também foi meu professor na URGS, e a gente vem aí há praticamente 3 anos, né, dividindo ombro a ombro desafios, para mim, muito novos, né, porque eu tenho um histórico de engenharia, nunca trabalhei com engenharia propriamente dito, fui mais para o lado financeiro e de engenharia econômica, e acabei migrando para um lado empresarial, e isso, eu sempre dizia que a engenharia ela não me trouxe atributos técnicos muito fortes, ou não usei esses atributos fortes, e acabei migrando para esse outro lado, mas me deu um senso lógico e crítico, racional bastante forte. Eu acho que isso, e o professor falou muito bem inicialmente, né, a gente tem uma questão de a inovação junto com a engenharia, e eu trago basicamente outros 2 pilares aqui, que é a liberdade empresarial de empreendedores dentro das empresas. Eu acho que a tentativa e erro, o lado empírico da engenharia é algo que nos trouxe até aqui, e o senso do ser humano de sair de uma zona de menor conforto, né? Hayek dizia isso, que do DNA humano sair de uma situação de menor conforto para uma situação de maior conforto, e só a engenharia proporciona isso, né? Então, a liberdade empresarial, entre aspas, né, empreendedora dentro das empresas, ela nos traz essa capacidade de pensar diferente. Tem também a capacidade de ter erros, né? Obviamente mitigando riscos e tudo mais, mas a gente precisa aprender com o insucesso,
Eu acho que só a liberdade, só a capacidade de não acertar de primeira, né? de não conseguir o modelo perfeito ou o modelo ideal em certas tentativas traz isso. E a cultura, como é que entra a empresa nisso? Né? Para mim, existe a engenharia, a inovação, a liberdade e o investimento de longo prazo, né? Porque isso, obviamente, vai gerar custos, né? Centros de P&D, a gente estava agora junto, o professor estava na Suíça, e depois a gente se encontrou em Luxemburgo, que foi uma viagem maravilhosa, a gente conseguiu incluir Porto Alegre nos maiores debates sobre centros de inovação. Então, o que são centros de inovação? Né? São células, são... o Caldeira também se inscreveu na IASP, que era esse evento que a gente foi. São centros onde a universidade se linka com o empreendedorismo, com governos e com a sociedade para formar esses ambientes onde a liberdade quase que total, e depois na segunda parte a gente pode falar um pouco do que a gente vem fazendo em Porto Alegre nesse sentido, né, e como as empresas conseguem hoje se portar num ambiente onde a competitividade fica altamente acirrada. Então, e isso a gente vê no primeiro slide, a gente não combinou isso, né? A gente vê competição entre países, a gente vê hoje a gestão pública, principalmente de Porto Alegre, ela é baseada em competição de cidades. Hoje o marketing, a informação, ela corre tão rápido que as empresas decidem, né, onde investir, onde colocar suas plantas, onde instalar os seus centros. A gente viu, acho que ontem ou anteontem, como Porto Alegre pode receber os nômades digitais, né? A gente estava falando com o Rodrigo ali, o quanto do home office e a intersecção entre os funcionários, né, cria a cultura, o como o home office perdeu isso, e a pandemia, né, o Cauê acabou de citar, não, o professor Martin acabou de citar isso, né, a pandemia distanciou muita coisa e atrasou muita coisa, trouxe muitos benefícios. Então, essa liberdade com investimento de longo prazo, esses dois pilares, para mim, é a capacidade das empresas de investimento em longo prazo, e tentativa e erro, e custos que, às vezes, podem parecer altos, mas que, no longo prazo, vão trazer benefícios, junto com a liberdade e a engenharia e a inovação buscando isso, né? Então, acho que, da cultura empresarial, para mim, é isso, é ter a liberdade de poder investir, de poder errar, fazendo com que as pessoas se sintam aptas a criar o novo, né? Então, acho que a Axis vem nesse sentido, buscando isso, de conseguir fazer com que a gente esteja aqui pensando esse tipo de coisa e debatendo esse tipo de coisa que, acredito eu, seja o futuro mais promissor para a nossa sociedade, né? Posso fazer algumas considerações, só porque, assim, quando eu fui diretor da Escola de Engenharia, eu tive envolvido justamente no pensar, né, esse programa nacional que foi citado aqui pelo Martin, né, de redesenhar e modernizar o ensino de engenharia. Eu tive numa comissão de acompanhamento disso, e a URGS é das 8 universidades, tem um programa piloto em que a gente está em parceria com as melhores universidades americanas, testando, né, novas dimensões do ensino de engenharia, que envolvem essa questão, né, da participação mais ativa do estudante, novas métricas de avaliação e tal. Isso está sendo feito na engenharia da produção da URGS, está sendo feito na engenharia civil da Unicinos, no Rio Grande do Sul, com 2 dentre as 8 no país, assim. Mas nesse programa a gente discutiu muito, né, essa mudança da maneira como a gente forma os profissionais, né. O Vicente falou de uma coisa super importante, né? No final das contas, a principal característica que a gente acaba conseguindo esculpir no engenheiro é a sua capacidade analítica e de senso crítico. É essa a grande arma do engenheiro, né? Não é à toa que a gente vê muitos engenheiros sendo procurados pelo mercado financeiro, pelas grandes consultoras. Quando a gente organizava lá, né, a feira de oportunidades da URGS, metade das ofertas eram de bancos, consultoras financeiras e etc., que queriam engenheiros, né? O avanço que a gente tem no sistema, né, financeiro brasileiro é porque lá nos anos 70 teve uma crise de emprego na engenharia, e boa parte desses engenheiros migraram para os bancos e fizeram com que a gente teve a melhor tecnologia bancária, né, de automação do mundo,
né? Nós somos referência para todos os outros países aí. Então, os engenheiros têm essa capacidade de trazer esse caráter analítico, inovador, crítico, né? E até porque eles são treinados para trabalhar com conceitos teóricos, né? A física e a matemática, em condições reais, né? Ou seja, o engenheiro é que faz a transposição das hipóteses todas para a realidade imperfeita como ela é. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que reforçar muito na formação dos engenheiros, né? Então, acho que o conteúdo técnico é extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, o que está acontecendo, e teve uma provocação do Cauê, é que começam a chegar algumas tecnologias de automação, de inteligência artificial, como algum tempo atrás entraram, por exemplo, softwares de, né, análise numérica, sejam, né, para a área de civil, sejam para a área de mecânica. Hoje ninguém vai pensar em fazer um desenho à mão, né, em vez de imprimir isso ou ter um modelo BIM. Ninguém vai pensar em fazer todas as equações de resolução, né, de equilíbrio de vigas, que nem eu fazia, o Vicente fazia para algumas vigas lá, né, ou seja, à mão, né, ou seja, desenhando quais são as bitolas para cada uma das barras. Por quê? Porque as nossas ferramentas, e é natural da inovação isso, nos dão muito mais agilidade e efetividade para fazer essas coisas. Mas eu ainda preciso entender, né, e isso foi um perigo quando a gente começou a utilizar os primeiros programas computacionais de cálculo, é que se a gente botasse bobagem na entrada, ele ia processar aquilo, nos dar uma saída muito bonitinha, mas ainda era bobagem, né? Então, essa lógica do ser humano que é capaz de, agora no tempo da inteligência artificial, fazer boas perguntas e julgar, né, a qualidade das respostas, a máquina é extremamente poderosa para te acelerar uma série de processamentos. A máquina é o melhor expert que a gente já teve. Por quê? Porque ela está olhando tudo que a gente gerou. Hoje a gente gera alguma coisa como 200 zettabytes de informação por dia na internet. Isso é tipo 1 bilhão de gigabytes por dia. Ninguém seria capaz de ler ao longo da sua vida tudo que é gerado em um dia na internet. Então, hoje a gente tem que viver como engenheiros com a lógica de que tu não vai saber tudo, né? Você vai ter sempre um chinês, um indiano, um cara na Suíça publicando uma coisa nova, certo? Né? Isso, admitam a nossa incompletude de conhecimento, tá? Vai ter sempre algo que a gente não sabe, tá? Isso faz parte do dilema da abundância de conhecimento atual. A questão eu tenho que ter um domínio da ciência básica na qual eu estou trabalhando, né? E na engenharia isso é extremamente importante, que eu perceba os grandes erros, né? Que eu seja um filtro dos conceitos físico-matemáticos que podem vir muito bem empacotados, mas estão errados no seu princípio. Então, por um lado, a gente tem que desenvolver isso, né? Esse core do que é o julgamento de engenharia, e, por outro, a gente tem que desenvolver tudo aquilo que o Martin falou. Eu preciso de um engenheiro que se comunique. O melhor engenheiro numa equipe que não consegue expressar, transformar aquilo em ideias, vender seu projeto, ele não me funciona como equipe. Ele pode ser um gênio, mas se ele for um gênio, né, incomunicável, ele não me ajuda a avançar meu negócio e nem a produzir inovação de fato na vida das pessoas. Porque inovação não é invenção, né? Inovação tem que vir para a prática. Então, eu preciso tirar a ideia e fazer acontecer de fato, né? Perfeito. Até eu comento, eu tive um professor lá na URGS, o Rogério Marzak, o Rato, e daí ele mencionava assim que não podemos formar engenheiros geradores de arco-íris, assim, numa análise de elementos finitos, assim. Engenheiro influencer, até tem alguns por aí, né? Podem ser importantes, mas não dá para ser todo mundo influencer, né? Senão não vai dar certo isso. Então, assim, é claro que a gente tem que fazer essa conciliação entre conhecimento técnico e essa mentalidade de inovação, né? Então, Martin, eu queria ver contigo que tipo de ações ou medidas a gente pode fazer ou é feita, né, para justamente incentivar esse viés de inovação unido ao conhecimento técnico que é requerido pelo engenheiro, né? Seja atividades, extensão, né? O que a gente tem, o que a gente pode fazer para amplificar esse ramo, né? Bom, primeiro é buscar identificar quais disciplinas, no meu entendimento, né, quais disciplinas do currículo que nós poderíamos, então, enquadrar essa questão de inovação. Claro que as disciplinas mais básicas ficam um pouco complicado, né? A parte da matemática, da física, aquilo vai ser a nossa fundamentação teórica para seguir adiante e, bem como falou o professor Carlos, né, a gente ter um pouco de senso crítico, saber, pelo menos, resolver um problema de forma analítica, nem que seja simplificado do caso que nós estamos analisando, para ter um pouquinho mais de confiança se aqueles dados que o software lá de simulação numérica nos fornece, então, alguma coisa próximo do real, vamos dizer assim, uma coisa esperada, tá? E não um resultado simplesmente bonito. No caso, assim, temos na universidade tem a questão, então, de fazer uma interação maior
dos alunos com alguns laboratórios, principalmente laboratórios que têm mais participação com projetos com a indústria. Tá? Então, a URGS tem vários, até fazer um pouco de merchandising aqui, tem o LAMEF, por exemplo, tá? que é o referencial lá, pelo que eu entendo, da URGS, que tem projetos com Petrobras, com a parte de óleo e gás, tá? Uma instalação bem grande, desenvolveram máquinas específicas para fazer os ensaios deles, e assim por diante. Então, aquilo ali já começa a despertar, no meu entendimento, uma vocação para o aluno ficar mais nessa parte de inovação. Né? Eu até menciono, eu vim do LAMEF, fiquei 2 anos no LAMEF, é um bom exemplo, né? A gente podia fazer projetos diretamente para a Petrobras, isso instiga bastante, né? E é uma ação vinda da universidade, né? E que a gente já tem esse contato. E é o aluno direto. aprendendo em condições práticas, né? Ou seja, lidando com, como eu disse, né? Com a natureza imperfeita e com a necessidade de produzir algo que vai ser entregue e usado, né? Exatamente. Então, tem essa relação com os laboratórios, né? Tem também a questão, nas disciplinas que, se a gente puder, na medida do possível, realizar visitas técnicas em empresas, para o aluno conhecer um pouco mais o processo. Ultimamente, um pouco antes dessa questão aí de começar a se adaptar ao currículo das engenharias, da modernização, né? Eu também estava no Unicinos antes, participei um pouco desse processo lá, até um pouco antes da pandemia. Tem a questão também de fazer alguns projetos integradores com diferentes disciplinas. Então, isso foi uma experiência que eu, junto com a professora Simone Ramírez, lá da URGS, fizemos com disciplinas de gestão ambiental para engenharia e também de gestão de projetos. Além do conteúdo que eles estavam vendo relacionado com as disciplinas, né, nós buscamos, então, relacionar isso com atividades externas. Buscamos fazer, então, um projeto integrador, que a gente pegou, então, fez grupos de trabalhos dessas 2 turmas, com diferentes alunos de diferentes cursos. Fizemos um teste de perfil comportamental para saber se era um perfil dominante, se era um perfil influenciador, sugestivo, ou então um perfil mais conformado de alunos. Fizemos um grupo bem heterogêneo com esse tipo de personalidades, para não ter conflitos também, né? Não vou fazer um grupo só com personalidades dominadoras, ali que o pessoal não vai andar, não vai evoluir. E a ideia era desenvolver, então, um projeto, né, para ter um desenvolvimento de um produto, de um serviço, ou então de um processo, isso alinhado com sustentabilidade, com a agenda da ONU, 2030. Então, foi bem bacana que o pessoal começou a buscar projetos, ideias novas, né? Até o Cauê foi o primeiro aluno lá, a primeira leva de alunos que participou desse projeto. Então, tiveram alunos com essa ideia de desenvolver isso daí, um projeto produto serviço. Ao longo do curso, eles tiveram atividades, então, de capacitação, workshops, tá? Também tiveram palestras com psicólogos, para desenvolver essa atitude mais proativa, organização da mesa de trabalho, para isso melhorar, então, sua estima também, como se portar, como se comunicar, e também com expertises nessa área de inovação. Então, eles aprenderam a metodologia do Canvas, então, para expressar, então, e apresentar o seu projeto, aquela questão da dor, né, qual é a causa, por que nós estamos procurando essa inovação, o que justifica, fazer uma pesquisa de mercado, certo? Ver se o produto deles, a proposta deles é viável ou não, o que eles têm de diferencial em relação ao mercado. E, com isso, depois também foi feito um pré-pitch, que eles tinham que fazer a apresentação nesse modo pitch, né, de 3 minutos, que era na época, para apresentar, então, para uma banca de avaliadores com expertise na área, e depois, no final, de novo, um pitch final mesmo, que eles apresentavam isso aí com o pessoal mais envolvido com esses eventos de aceleração de startups, né, com o caso do Senai, SESI e assim por diante. E, para nós, como professores, a gente achou que foi muito bacana, porque estimulou essa parte de inovação, essa parte de gestão do projeto deles, fundamental o projeto deles, né? E também, depois disso aí, para nossa surpresa e alegria, alguns grupos resolveram levar o seu projeto adiante. Eles queriam implementar, aplicar mesmo isso daí. Então, isso foi bem bacana para estimular esse lado deles. E eu acho que todo mundo ganhou. Até quem não gostou, teve que outros alunos que não gostaram, que isso era uma coisa que não estava prevista assim, de início da disciplina. A gente concordou, votamos, né, e foi colocado em prática. Mas eu entendo que, para a parte pessoal deles, depois, no futuro, né, a questão de empreender não só um negócio deles, mas eles se empreenderem a carreira deles dentro da empresa, buscar melhorias e inovação, vai ser uma coisa muito, muito válida. Então, são essas as minhas contribuições aí e os meios que eu enxergo que a universidade pode, então, contribuir para promover a inovação na nossa sociedade. Perfeito, até posso mencionar, né? Eu acho que foi uma ação muito interessante, assim, deu para aproveitar bastante, né? Agora eu gostaria de ir mais para um segmento mais público, assim, até podemos primeiro ouvir do Vicente, depois o Luiz Carlos pode complementar, né? Que eu queria, pensando no segmento público, assim,
né? Qual que é o papel, efetivamente, desse segmento no incentivo à inovação, né? Como é que ele pode apoiar a gente ter essa nossa curva ascendente no ramo da inovação, né? E também um pouco de quais as medidas, quais ações a gente tem, seja de exemplo, seja como propostas, que podem ser implementadas aí para que a gente caminhe em direção aí desse desenvolvimento. Legal. Bem melhor eu falar antes do professor, porque a gente muito provavelmente fale muitas coisas similares, mas vamos tentar um complementar o outro, porque a gente trabalha praticamente dia a dia junto nesses quesitos, né? Acho que o primeiro ponto de todos, eu acho que foi esse um dos motivos que eu fui convidado lá em 2020 para ser secretário municipal. Antes de ser diretor desse programa do 4º Distrito, que é essa região aqui da cidade, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né? Então, é o não atrapalhar. Eu acho que a primeira função da gestão pública moderna é não atrapalhar e tentar entender que a capacidade produtiva da sociedade está na iniciativa privada. Acho que esse é o primeira meta de um governante moderno, é entender a sua insignificância dentro do processo produtivo. Então, e a partir disso, a gente bolou, lá no início de 2021, alguns parâmetros e algumas diretrizes da gestão pública municipal e a muitas duras penas estamos trabalhando nesse sentido, e a gente tem, como eu disse antes, diversos rankings que a gente monitora, e eu tenho a grata satisfação da gente ter conseguido, no início de 2022, ser considerado o melhor ambiente de negócios do Brasil. Porto Alegre saiu da 16ª posição do ranking do Ministério da Economia para 1º lugar. Então, eu acho que esse é o primeiro pilar de todos, da capacidade governamental de insignificância dentro do processo produtivo, né? O segundo é um pouco do que eu falei antes, né? O poder público ele tem uma capacidade de investimento, às vezes parece pequena, mas os valores e as grandezas monetárias que o poder público gestiona, assim, gere e lida, é muito maior do que a iniciativa privada. A gente fala muitas vezes, 10 milhões, 15 milhões, isso em muitas situações é algo simples no poder público com uma incapacidade absurda de gestão. Então, o segundo ponto é como direcionar o investimento que, para parâmetros da iniciativa privada, na grande maioria, é muito alto, comparativamente. Dou o exemplo do South Summit, por exemplo. O South Summit a gente sempre usa como exemplo, a gente tenta não usar como exemplo, mas ele é um grande exemplo. A Prefeitura Municipal, no primeiro ano, investiu R$1,5 milhão. O Governo do Estado deve ter investido 10, 12 milhões de reais no South Summit. A gente teve um crescimento de arrecadação de impostos municipais no mês do South Summit de 28% em relação a 2019. Então, isso significa que a gente arrecadou em torno de 22 milhões de reais a mais de impostos municipais no mês do South Summit, só em função da movimentação na cidade e benefícios indiretos. Então, para vocês terem uma ideia da capacidade progressiva, né, exponencial do investimento público quando ele é bem direcionado. Então, esse, para mim, é o segundo principal mote. Eu acho que existe também, e o professor é uma das pessoas mais especialistas, e não estou fazendo jabá dele, mas ele realmente é da capacidade do poder público, e principalmente municipal. As 3 esferas, né, municipal, estadual e federal, elas têm âmbitos e têm abrangências na vida das pessoas muito diferentes. E a prefeitura, né, o poder público municipal, ele lida com o micro, ele lida com o buraco na rua, com a poda da árvore, com o alvará, com coisas que, para a gente, às vezes, um papel, para aquela pessoa é 100% dos papéis, né? Então, a gente fez alguns movimentos
E o Gabinete de Inovação, né, a Secretaria Municipal de Inovação, agora é status de secretaria, antes era um gabinete apenas. Isso foi um movimento também simbólico, mas muito importante, né? Era quase que um departamento e vira uma secretaria, tu ganha status administrativo de outro patamar, de fazer pequenos projetos disruptivos do ponto de vista regulamentar, regulatório. Sandbox regulatório. Tu pode ter uma empresa que fica de 30 a 180 dias, até acho que é 180 dias, sem certas regulamentações que uma empresa normal teria. Por exemplo, eu não vou sofrer nenhum impacto regulatório da vigilância sanitária, não vou sofrer nenhum impacto regulatório da fazenda, eu vou buscar uma nova forma de pensar alguma coisa. Isso existe uma regulamentação em Porto Alegre para a pessoa abrir uma empresa, inscrever um projeto e não sofrer o impacto regulatório do poder público, que às vezes destrói uma boa ideia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma alta capacidade de abertura para novas ideias em POCs, né, em provas de conceito, de transformar a cidade num grande laboratório. Isso no poder público estadual e federal é impossível, é impensado pelo âmbito que ele gere, né? Então, e o quarto distrito, essa região que, para quem não conhece, vai da rodoviária até a Arena, vai do Rio até a Cristóvão Colombo, a gente tem a ideia de transformar isso numa região, no maior living lab que a gente poderia ter. Então, a gente reduziu todos os impostos ao mínimo possível para novas construções, e citando aqui o professor Martin, né, com sustentabilidade. Então, um checklist de 25 perguntas, tem sustentabilidade, não pague IPTU por 15 anos, não pague TBI, que é o Imposto de Transmissão, na compra e venda, e tem o ISS, que são os 3 impostos municipais, na mínima base legal de 2%. Então, a gente quer transformar uma área da cidade num living lab de inovação, de novas formas de pensar a relação público-privada, do ponto de vista de conceitos regulatórios, fiscais e, principalmente, de interlocução, né? O que a gente fez na Secretaria do Desenvolvimento durante muito tempo é transformar a conversa, e uma palavra que no Brasil é muito feia, mas em diversos países do mundo ela é tratada de forma tranquila, que é o lobby. Então, conversas público-privadas de forma transparente, republicana, e que traz o empreendedor, traz o empresário para o centro da conversa, tratando ele como a mola propulsora da sociedade, né? Então, acho que são esses 3 pilares, né? Um não atrapalhar, uma capacidade de investimento que é muito maior quando bem direcionada, né, quando bem induzida, e o terceiro quando for fazer uma situação regulatória, pensar de forma inovadora, pensar de forma fora da caixa, né, sendo muitas vezes inovador nesse sentido, né? Muitas vezes a gente era criticado, né, por vocês vão reduzir, qual vai ser o impacto fiscal de uma redução de impostos em 2036? Eu falava, cara, não sei, não estou preocupado com isso, sabe? E a gente sofreu essa crítica, principalmente na Câmara dos Vereadores, por não ter um cálculo de impacto de como seria esse impacto do imposto que a gente está reduzindo daqui a 15 anos. Eu falei, cara, a cidade vai ser outra, o mundo vai ser outro daqui a 15 anos. Tomara que a gente nem tenha que ter esse tipo de discussão. Então, conseguir colocar na mentalidade das pessoas que são altamente conservadoras e não conservadoras do ponto de vista ideológico, são conservadoras no modo de fazer sempre as mesmas coisas, de trazer essa visão inovadora para o poder público e principalmente para a relação do poder público com as empresas e as pessoas, né? Eu acho que um ponto importante ali, que daí eu posso passar a palavra para ti, Luiz Carlos, é a gente entender, na verdade, até um questionamento meu, que quais que seriam nossas grandes oportunidades que a gente tem aqui à nossa volta, seja recursos, projetos de melhoria, implementação de novas tecnologias, né? O que a gente tem aqui que a gente pode
atuar nesse ramo, né, e assim a gente ter, né, efetivamente um retorno consequente desse nosso desenvolvimento na tecnologia, né. Vou tentar cumprir essa missão de fazer, né, uma conexão entre que o Vico começou a falar das nossas políticas e das oportunidades de engenharia. Mas vou só dar uma volta para chegar lá um pouco, Cauê, porque assim, quando o Martin estava falando, eu digo assim, olha, eu estou ficando velho, por um lado, né, ou seja, vou reconhecer. Mas também olha, é importante da gente às vezes colocar sementes, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender, que às vezes a gente planta não para agora, mas a gente planta lá para frente. Porque esse programa todo que hoje a Simone está tocando, que ele trabalhou, que o Cauê foi, né, participante, na verdade ele nasce lá atrás, quando um dia o reitor me chama e diz, cara, não aguento mais esses trotes da engenharia, né, os caras pegaram uma cabeça de boi, passaram em frente da Letras, falaram mal das meninas da Letras e tal, não sei o que lá, resolve esse negócio ali, né, porque não dá mais, né, os caras já tinham queimado um outro cara fazendo uma mistura de produtos químicos, eu digo, puta, como é que eu mudo os trotes da engenharia, né? Eu digo, cara, vamos fazer o seguinte, em vez de fazer um trote, as pessoas estão querendo festejar, entrar na universidade, né? A gente tem que acolhê-las de uma forma diferente, a gente tem que começar a colocar desafios para elas, porque o cara entra na URGS e ele é largado lá, né, sem nem sinalização de qual é que é a sala e etc. E é tipo, vire-se agora, né? Então, assim, acho que falta uma certa, né, cerimônia de iniciação na URGS. E a gente começou um programa, que foi chamado Programa Acolhimento, na minha gestão lá ainda, né, em que a gente começou a trabalhar algumas questões, né, apresentação, explicar o que era a banda, o que era, onde é que eram os setores da engenharia, etc. E um deles era, foi ideia minha, eu convidei a Simone para tocar isso, vamos fazer com que os alunos, eles chegam com uma vontade muito grande de criar coisas, né? Só que a gente dá engenharia, matemática, física em cima da cabeça deles e quase que tira todo aquele tesão que o cara entrou na universidade. Então vamos fazer um desafio para o cara mostrar porque o que está acontecendo. E agora vou começar a conectar isso nas empresas e vou chegar lá no governo. O perfil do aluno que está chegando na universidade é diferente. É um perfil que agora, já no segundo grau, está sendo estimulado com noções de empreendedorismo, de inovação. Então, essa chama que começa a acender lá agora mais cedo, se eu não começo a alimentar essa chama no momento que ele chegar na universidade, eu quase que gero um anticlímax, né? Eu quebro aquela cadeia de criatividade que a gente está tentando fomentar. Então, o desafio nasceu para isso. A gente está mudando um pouco algumas disciplinas, né? Tem a oportunidade toda aí, né? Ou seja, da extensão, que não está sendo totalmente bem usada, mas vai afetar a universidade. E vai ser a partir da engenharia que isso vai afetar. Só que eu vou agora passar para o próximo capítulo, né? Se nós temos muita coisa a fazer nas universidades, as empresas também têm coisa a fazer. Porque o perfil do pessoal que está chegando nas empresas também é diferente. É um cara que tem mais criatividade, que está começando a exercer um pouco mais liberdade, que quer ser mais intraempreendedor. Se as empresas continuarem com departamentos muito fechados, com pouca oportunidade, elas vão matar essa energia desse cara. Se eu quiser um escriba lá que simplesmente faça o que eu, como diretor da empresa, acho que é necessário, eu não dou espaço para a inovação nascer. Então, as empresas vão ter que começar a entender que elas precisam dar alguma liberdade nas empresas, e aí eu conecto um pouco de novo com o Vicente, né, como é importante essa liberdade, para testar, para errar, para aceitar a falha de algumas coisas. Nenhuma empresa vai ser inovadora se ela quiser fazer só o muito seguro e o que está aprovado. Como é que a gente cria esse espaço, né? E como é que as empresas entendem que o mercado delas, justamente voltando à minha primeira fala, está se alterando muito rapidamente. Eu posso ter sucesso com o modelo de negócio hoje e daqui 5 anos esse modelo de negócio já está totalmente ultrapassado. Então, eu sou obrigado a testar coisas novas. E aí a gente chega no poder público, né, que a gente diz... Como disse o Vicente, o poder público está começando a entender a capacidade que ele tem de induzir inovação através do poder das compras públicas. A gente tem um novo marco legal das startups, né, que surgiu lá em 2021, que substituiu, ou não é que substituiu, complementou, né, o que a gente não conseguia fazer pela 866, né, ou seja, porque a lei de licitações tradicionais ela é para mim comprar parafuso, né? Se eu tentar comprar inovação com um TR, significa que eu tenho que especificar tudo a priori, do que eu não conheço como poder público, como é que eu dou espaço para inovação? Então, o Marco Legal das Startups trouxe 2 mecanismos importantes, que era o Sandbox, né? Que Porto Alegre foi uma das primeiras cidades, como disse o Vicente, a regulamentar, né? Até por iniciativa do vereador Camozzato, e depois a gente rapidamente adotou isso e implementou. E a CPSI, que é uma licitação especial, na qual, ao invés de eu ter um termo de referência dizendo como é que eu quero que o problema seja resolvido, eu dou um desafio. A gente está agora com uma CPSI que foi a mais exitosa do país. É uma CPSI para soluções de limpeza urbana, e aí a gente começa a mostrar como é que as empresas podem pensar.
O que a gente disse? A gente tinha uma dor antiga que era como monitorar os equipamentos de limpeza urbana para saber, né, como é que as equipes estavam avançando, se elas estavam cumprindo o plano, né, se tinham lá todas as pessoas. E a gente tem a internet das coisas aí, a gente tem muitos sensores hoje capazes de fazer isso. A gente tem uma série de tecnologias de processamento de dados para me dar um dashboard em real time, né, do que está acontecendo com esses caras. Né? Então, a gente colocou os desafios e disse, eu não quero saber como é que é a tecnologia, eu quero que tu me resolva o problema, me apresenta do jeito que tu quiser. É um beacon, é um rádio, tu vai colar isso na vassoura do cara. Por quê? Porque aí eu dou espaço para a inovação se manifestar. Porque tem coisas que, como poder público, tu não sabe, entendeu? De repente, o Cauê está com uma excelente ideia lá e ele quer testar. A gente teve 15 propostas de 5 estados, de algumas das empresas mais avançadas, né, para o desafio 1, que era monitorar os equipamentos de limpeza, para o desafio 2, que era fazer a gestão desses dados e entregar eles na mão do secretário, né, e na mão do prefeito. E o que é bacana, então? Né? Muitas empresas de engenharia têm que começar a olhar isso, porque não é só Porto Alegre. Porto Alegre é uma das primeiras a fazer isso, mas Recife está fazendo, Araguaína está fazendo, São Caetano está fazendo. Então, vão surgir muitas oportunidades, porque os problemas da gestão pública são de todas as áreas. A gente tem problema na mobilidade, que vai, né, demandar soluções, né, de eletromobilidade, mas também vão demandar soluções de engenharia de produção, vão demandar soluções de engenharia civil. A gente tem problemas, né, nos hospitais, que vão demandar soluções de robótica, de atendimento, de processos, de construção hospitalar. E o poder público finalmente está começando a conseguir criar mecanismos para permitir que ideias novas, né, e não simplesmente o menor custo seja o definidor de como é que a gente adquire isso. Porto Alegre é líder nisso, né? Nós temos o Living Lab mais ativo do país hoje, né? São mais de 60 POCs de semáforos inteligentes, bicicletas elétricas, mas também de um sensor que vai num paciente lá no HPS para verificar qual é que é a posição dele. Por quê? Porque se ele ficar muito tempo na mesma posição, ele vai ter escara, ele vai ter, né, problemas, né, de circulação em algumas partes do corpo, que podem gerar problemas caríssimos. Uma pomada para escara custa R$1.000 o tubinho. Né? Eu agora estou com um sensor que eu consigo saber e avisar as equipes se o paciente se mexeu, se ele precisa trocar de posição, ou se tem risco de queda desse paciente, o que me reduz ainda uma série de problemas. Então, tem muita solução de engenharia que pode, né, solucionar problemas públicos. O que a gente precisa é que as empresas de engenharia comecem a enxergar esse mercado. E, mais do que isso, que elas entendam isso como um caráter dual. Se eu consigo monitorar as equipes de limpeza da prefeitura, eu consigo monitorar as minhas equipes de construção dentro da obra, eu consigo monitorar as minhas equipes dentro do polo, né, petroquímico que a gente tem. Então, muitas dessas tecnologias, assim como a gente falava do Exército, né, que é um grande comprador, mas que as empresas que melhor se deram foram aquelas que conseguiram vender para o Exército e fazer uma dualidade dessa tecnologia para ele ir também para o uso civil. Eu acho que esse é o desafio da engenharia, né, ela começar a se aproximar. Porque, como eu disse, a gente tem mais de 60 POCs em andamento, a gente tem 45 empresas em editais que a gente colocou, inclusive, recursos para essas empresas. Né? Tem um edital para internacionalização, tem um edital que é um GovTech Sandbox, que é para comprar soluções para dentro do poder público. Mas eu acho que parte do campo que poderia oferecer soluções ainda não está enxergando essas oportunidades que estão aí. Então, assim, né, eu agradeço a oportunidade de falar com vários e provocar vários para olharem com um pouco mais de cuidado. Claro que as soluções têm que ser bem empacotadas, né? De novo, eu preciso entender a dor do meu cliente, aí entra muito do que o marketing vinha falando, né? Da mesma maneira que eu não posso comprar, né, a partir de um TR que seja limitador, eu não posso imaginar que eu vou impor a minha solução se eu não entender como é que ela vai ser usada pelo cliente. A usabilidade é o definidor das boas soluções. E isso é uma coisa que tem que se aprender. Nem sempre todos os engenheiros entendem. Eles dizem, eu adoro, eu tenho uma solução super legal, eu quero colocar essa solução quadrada num pino redondo. Não vai funcionar, né, gente? Então, às vezes tem que se entender como é que eu vou modular a minha solução para ela poder, de fato, ser útil para o poder público. Pode ter certeza que a gente vai lançar muitos editais ainda nessa direção, né? Como disse o Vicente ali, tem muitas oportunidades aí acontecendo nessa área. Então, acho que o papel do governo é esse, né? Ele dá o framework de liberdade, ele estimular, tem programas importantes hoje, eu sou também membro da FAPERGS, né? Do Conselho Superior da FAPERGS. A gente tem lá algumas políticas novas em que a gente dá bolsas para estudantes de doutorado desenvolverem negócios a partir da sua pesquisa de doutorado. Chama Doutor Empreendedor. Isso ganhou prêmios nacionais. Por quê?
Porque boa parte das melhores soluções vem de pesquisas, mas o cara não pode parar na pesquisa, ele tem que modular os resultados da pesquisa para ser produto, para ser inovação. A gente fez alguns editais aqui, o edital que a gente fez em sistemas alimentares, né, que teve a Igapó lá, que trabalha com sistemas de compostagem, que teve a Nutrindo Soluções, que teve o pessoal das fazendas urbanas lá de Santa Catarina, que veio para o nosso edital aqui, né, de sistemas alimentares inovadores. 4 das 5 soluções que apareceram foram desenvolvidas com apoio de professores, 2 deles professores da URGS. Então, a gente tem que saber, né, e as empresas têm que observar também como é que elas podem absorver esse talento, mas ajudar esse talento a encontrar uma posição negocial para as ideias que eles têm, e não simplesmente uma posição, né, acadêmica daquelas ideias, que também é importante, a gente tem que gerar conhecimento, mas conhecimento que fica nos armários é que nem arroz que fica, né, dentro do armazém, vai acabar apodrecendo e não alimenta ninguém, né? Perfeito. Eu acho que até um ponto importante, que até que tu mencionou, né, que quando a gente fala em inovação, a gente sempre tem que pensar que o problema tem que vir antes da solução. E isso a gente vê bastante, né? Muitas vezes a gente se apaixona pela nossa solução ali, mas por um problema que nem existe, né? Então, é sempre importante modular isso e isso ser incentivado, né? Mas então, pessoal, a gente já está aí no final do debate, né, da nossa discussão. Então, eu passo a palavra primeiramente para ti, Martin, para tu mencionar tuas considerações finais, se tiver mais algum comentário ali para agregar, né? Então, passo a palavra para ti. Certo. Bom, voltando assim, algumas coisas que eu esqueci de falar do que é a universidade e os meios que a gente pode fazer para estimular mais essa parte de inovação, além dos laboratórios, né? A alteração do currículo, para começar a ter umas disciplinas voltadas mais à gestão de negócios, a empreendedorismo, propriamente dito, e não isso ficar só numa esfera de atitudes, vamos dizer assim, pontuais, como no meu caso, ou no caso do professor Carlos, né, de desenvolver isso numa que outra disciplina de alguns cursos lá da engenharia, certo? Então, de novo, eu parabenizo aqui a Axis Engenharia para estar promovendo essa conexão aqui com todas as esferas aqui, na academia, o público-privado, também o setor privado, que é bem importante. Essa questão que o Vicente falou de ter liberdade, né, para errar, para tentar, isso eu acho que é muito importante, isso é uma coisa que nós, como professores, a gente às vezes fica com um pouco de receio de errar, né, mas isso vai fazer parte, tudo vai ser parte do aprendizado, o aluno também não pode ter esse receio, certo? E é isso aí, pessoal, espero que tenha sido bem produtivo para vocês, tá? E comecem também a jogar essa sementinha da inovação e empreendedorismo aí no meio de vocês, com os seus conhecidos também, com seus negócios, na sua vida profissional e também pessoal. Perfeito. Então, eu passo a palavra para ti, Vicente, também até um assunto que também pode ser mencionado, é aquela questão da inovação também ser vista com uma certa incerteza, né? Essa tentativa e erro, esse empirismo, né? Acho que também é algo bem importante aí, e também sinta-se à vontade para as tuas considerações finais aí. Obrigado, Cauê. Eu acho que é um pouco isso que a gente falou, né? A gente só vai ter... o prefeito Melo, ele sempre diz, essa frase é tradicional dele, assim, né? A gente só vai ter inovação se essa inovação tiver realmente transformação social, né? Transformação na vida das pessoas, né? Então, eu acho que o senso prático que a engenharia proporciona, ela traz essa capacidade de pensar o problema, a solução e a consequência desse penso, né? Então, acho que o quanto mais a gente se der conta, eu acho que essa é uma coisa que eu comecei a desenvolver depois que eu comecei a trabalhar na prefeitura, né? A capacidade de causa e consequência que a engenharia nos traz para a vida das pessoas, né? Então, desde um não atrapalhar, revogação, às vezes uma revogação de uma lei ela é mais importante, às vezes não, na grandíssima maioria, do que a construção de uma nova lei ou de uma nova regulamentação, né? Então, eu acho que só a engenharia que ela traz esse senso crítico de causa e consequência, né? E eu acho que, trazendo para o dia de hoje, né, a iniciativa desse tipo de evento, de sair do escritório e vir pensar em conjunto, né, o senso de comunidade com o pensar diferente fora do escritório é algo muito que tem que ser enaltecido, e só organizações, empresas, e a gente faz isso diversas vezes, né, na prefeitura, de
de buscar a solução de uma forma diferente traz, obviamente, resultados diferentes, né? Então, uma cabeça pensa, várias cabeças pensam melhor do que uma. Então, estar aqui nesses ambientes, para mim, é sempre muito bacana vir no carro pensando o que sabe, a sementinha, ela é super importante, então, é enriquecedor. Acho que essa troca é para todos, né? Então, mais uma vez, agradecendo aí todo o pessoal da Axis, Rodrigo, e todo o time, né? Porque é muito bom para todo mundo, né? Valeu, obrigado. Perfeito. E, por fim, tuas considerações finais, Luiz Carlos. Vamos lá, tenta A lenda Luiz Carlos. Vamos lá. Não, muito pelo contrário. Como eu disse, eu estou mais para Matusalém do que para a lenda, não? Ou seja, vamos ver algumas coisas que a gente possa talvez deixar. Bom, a mudança é inevitável nos tempos de hoje, né? Ou seja, e se a gente conseguir se acostumar a ela e aproveitá-la, a gente pode muito mais desfrutar disso do que ficar angustiado com a mudança. 2, né? Hoje o conhecimento é gerado em tal densidade que a gente vai estar sempre aprendendo, né? Então, assim, legal vocês estarem aqui hoje, vão ter coisas novas que vão acontecer amanhã, fiquem com os radares ligados. E 3, em relação à inovação, tirem as ideias da cabeça, né? Ou seja, às vezes quando a gente bota no guardanapo de papel ou quando a gente encontra uma pessoa com quem compartilhar, aquela ideia, né, que às vezes lá dentro fica batendo e tal e coisa, começa a ganhar uma certa fisicalidade e começa a passar por certos testes de pragmatismo para ver se ela, né, era tão brilhante quanto aquela que a gente imaginou que era no chuveiro. Precisa ter esses momentos, né? Conversem sobre as coisas, testem coisas novas, né? Ou seja, o impensado. Não façam uma crítica inicial aos próprios pensamentos. Achem alguém, senta, bate um papo legal. A inovação depende muito, né, dessa serendipity, dessa troca que a gente tem. E sobre tecnologia, né, acho que assim, a engenharia se baseia muito em tecnologia. Então, tem um trabalho muito bacana. Posso mandar aqui para vocês da Axis para compartilhar. Uma doutoranda minha chamada Júlia, a gente fez um trabalho sobre construção 4.0 e a gente viu o que está sendo mais publicado, como é que está, né, o panorama de adoção das nossas empresas e quais são os principais obstáculos ou não de utilizar BIM, né, ou seja, automação, né, tudo que tem sido falado ali, né? E a gente percebe que, às vezes, muitas vezes, mais do que barreiras tecnológicas, a gente tem barreiras de capacitação e preparação das empresas em termos de processos para poder absorver e usar bem essas tecnologias, né? A automação deve entrar muito forte, o BIM tem que entrar, né? Não faz sentido nenhum ele não entrar, né? Mas também tem coisas muito rápidas, né, de tecnologias digitais para o canteiro que são importantes. Então, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar esse trabalho ali da Júlia, né? Eu acho que é um diagnóstico super bacana, assim. E tem uma pesquisa muito bacana com empresas de todo o país e também aqui nossas do Rio Grande do Sul, tá? Beleza, então, pessoal, eu acho que a gente pode finalizar então o nosso painel, né? Acima de tudo, em nome de todos, agradecer, né? E acho que foi um momento bem interessante, acho que plantou a sementinha, todo mundo vai sair aqui, espero eu, pensando nessa linha, né? E agradecer a todos pela atenção e pelo esse momento, tá bom? Obrigado. Mais, né, velhos e tal coisa, mais maduros, nem sempre a gente reconhece, né? Com certeza.